Boa noite, Lucas, mas eu acho que o Lucas é a Samara, na verdade, né? Então tá, então vamos lá. Bom, primeiro eu queria tirar uma dúvida com vocês. É, Primeiro assim, é porque a gente já está aqui há um tempo, né, estudando texto, né, é, funções da linguagem, coesão e coerência e tal. E aí eu queria saber, se vocês sabem o que que a gente está fazendo estudando texto, né? Por que que esse professor aí vem toda quinta-feira falar sobre texto, falar sobre função da linguagem, o que que isso influencia? Tem alguma ideia? Tânia, você tem alguma ideia sobre o que a gente faz estudando texto? É bom que fique bem claro o que a gente faz estudando texto, porque isso influencia muito na maneira como a gente vai ler as questões do Enem, né? A maneira como a gente vai é, responder as questões, a maneira como a gente vai ver o que é o que a gente vai marcar ali no final, né? E assim, eu venho, trago todos os tipos, todos os estudos que tem sobre o texto, né? Tipo, as funções da linguagem, coesão e coerência e tal. Isso, além de ajudar a gente a montar a nossa redação de uma forma que seja bem coerente, né? Montar a redação de uma maneira que a gente consiga expressar tudo que a gente quer falar, da maneira que a gente quer falar, isso também nos ajuda a ler, a interpretar o texto mesmo, né? A interpretação de texto é isso. A gente tem que entender o texto além do que ele do que está escrito. A gente tem que ver o texto e pensar, bom, qual que é a intenção dele? Para quem ele está falando aquilo, né? Sobre o que ele está falando? Qual que é o contexto daquilo? Qual que é o tipo de texto que ele está escrevendo? Qual que é o gênero de texto que ele está escrevendo? Então, é isso tudo que a gente faz aqui nas aulas de texto, né? Entender como é que o texto funciona, para quando a gente for fazer, por exemplo, a prova do Enem, a gente saber, bom, então, estou lendo aqui, a partir das características que eu estudei, a partir do que eu li, eu vejo que esse aqui é, por exemplo, um texto que ele está falando com o leitor. Então, tem uma função ali, né? Bom, se ele está falando com o leitor, o que que ele quer, então? Ele quer me persuadir alguma coisa? Ele quer me passar alguma alguma mensagem. Então, que tipo de texto que ele está usando para fazer isso, né? Quais são os argumentos que ele está trazendo? Como ele conecta essas informações, esses argumentos para me passar isso tudo. Então, isso tudo nos ajuda a interpretar o texto, né? Uh, se você consegue, se a gente consegue desmiuçar essa vontade do autor sobre aquele texto, a gente consegue interpretar o texto perfeitamente. Né? Então, é isso tudo isso tudo que a gente estuda influencia na nossa interpretação. Né? E aí, a aula de hoje, a gente vai falar sobre tipos textuais. Né? Os tipos textuais são nada mais nada menos que os tipos de textos. Existem tipos de textos escritos, tipos de textos para serem lidos. Né? E existem poucos, né? Tipo, a aula de hoje a gente vai falar sobre tipos textuais, mas na próxima aula a gente vai falar sobre os gêneros textuais, que são duas coisas diferentes. Os tipos textuais, diferentes dos gêneros textuais, eles têm poucos, existem poucos tipos. Os gêneros existem vários gêneros, os gêneros podem ser várias coisas. E a partir do tipo de texto que for construído, vai ter um gênero. Né? Então, a gente pode escrever um texto, por exemplo, já dando um spoiler da aula, a gente pode escrever um texto narrativo e aí com um gênero diferente, com um gênero, o gênero pode ser jornalístico, né? Um texto narrativo jornalístico, pode ser um texto narrativo em formato de carta, né? Que aí já é um gênero textual também, a carta, e
Desculpa. Eu atualizei a página sem querer. Eu atualizei a página sem querer. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo de novo? Sim, tá bem. Ah, ai, deixa eu voltar aqui. Tá. Tá dando para me ver? Não, né? Deixa eu botar aqui a câmera. Que confusão. Enfim. E aí, então, a partir do tipo textual, a gente pode escrever textos. A gente pode escrever textos é, com gêneros diferentes. Mas aí tudo parte primeiro do tipo textual. Primeiro parte de uma escolha do tipo de texto que vai ser escrito. E aí a gente vai ver hoje, então, quais são esses tipos de textos. E aí eu vou pedir aí um pouquinho de interação também de vocês que estão assistindo a aula, para a gente poder ir dissecando, né? Como é que eu quero saber como é que vocês veem um texto antes de falar qual é o tipo dele, para ver como é que está aí a antena de vocês. Então, o que é tipos textuais? Eu vou ficar bem perto do celular para conseguir ler. Ai, que decadência. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo tirar essa parte daqui. Ai, tem uma coisa na frente. Ai, ela sempre fica na frente. Mas enfim, eu vou ler. Aí a parte que eu não consegui ler, vocês leem daí, porque eu acho que vocês vão conseguir ler. Então, o que são tipos textuais? Os textos se constituem de sequências com determinadas características linguísticas, como classe gramatical, estrutura sintática, tempos e modos verbais, relações lógicas e tananã. Eu não consigo ler o que está escrito aqui, porque tem negócio na frente. Dependendo de tais características, temos os diferentes tipos textuais. Então, já temos aqui uma dica não, né? Grande definição de tipos textuais. Os tipos textuais eles vão se definir a partir da classe gramatical predominante no texto, da estrutura sintática, os modos verbais, os tempos verbais também são muito importantes para definir um tipo de texto, porque, por exemplo, um texto narrativo, se a gente vai contar uma história que já passou, né, uma história que não está no presente, então os modos verbais vão ser do passado, né? Ou então um texto a gente vai contar uma história que vai acontecer ainda, então vai ser o modo verbal no futuro. Então tudo isso influencia. A sintática, na estrutura sintática também influencia, né? Porque é uma estrutura, né? Uma estrutura ali que você está juntando todos os termos ali e essa junção dos termos vai construir uma estrutura sintática apropriada para aquele tipo de texto. Quando falamos de tipologias textuais, falamos das formas como os textos podem ser apresentados. Então, falou de tipo textual, falou de forma. O tipo tem muito a ver com a forma do texto, né? Como se fosse a estrutura dele, né? Um texto pode conter mais de um tipo textual. Isso é igual às funções da linguagem, da outra aula. Porque se a gente vai construir um tipo de texto, e aí aquele texto tem vários parágrafos, várias linhas, várias páginas, enfim, não tem como a gente escrever só a partir de um tipo textual, porque a coisa vai. A necessidade do autor de escrever aquele texto vai mudando, né? Então, assim, a partir daqui eu preciso de outro tipo de texto para descrever isso aqui. Então, a partir disso aqui eu preciso de outro tipo de texto para fazer. E é claro que é tudo de uma forma muito inconsciente, né? A gente acaba fazendo isso de uma forma inconsciente, mas que está ali. O tipo está ali, a estrutura, a forma está ali. É uma forma diferente, né? Para encontrarmos em um texto o tipo predominante, devemos nos atentar à sua finalidade. Então, aqui também, por isso que a palavra finalidade está bem explícita aqui, porque é bem importante a gente entender qual que é a finalidade, né? Assim como nas funções da linguagem também foi muito importante a gente entender a finalidade do autor com um texto para entender qual que é a função, né? Relembrando, se a finalidade do autor é falar sobre o interlocutor, sobre a pessoa que está recebendo a mensagem, então
a função da linguagem é uma. Se a finalidade do autor é falar sobre a mensagem que tá sendo passada, então a função é outra. E é do mesmo modo com os tipos textuais. A partir da finalidade do texto, a partir do que o autor quer com aquele texto, a forma do texto vai ser diferente, o tipo do texto vai ser diferente. E aqui são os tipos de textos que existem, né? São os textos argumentativos, os textos descritivos, os textos narrativos, o texto explicativo e o texto injuntivo. Sempre vão existir esses textos, esses tipos de textos, vão ter sempre esses, não importa o gênero que for escrito, que pode ser uma infinidade de opções, não importa o gênero, vai ter sempre, o texto vai ser estruturado sempre a partir desses tipos, tipo argumentativo, tipo descritivo, narrativo, explicativo ou injuntivo. Correto? Correto? Então, vamos aqui ver como é que eles funcionam, né? Aqui eu trouxe primeiro um texto para a gente analisar e ver aqui, em um primeiro momento, quais que são as características desse texto e qual pode ser o tipo desse texto, né? Então, vamos ler, mas vamos tentar ler, na verdade, né? Mas aí vocês leem daí, que aí vocês vão estar lendo melhor. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Não, tá, não consigo. Enfim, tá. A Guerra do Fim do Mundo. O homem era alto e tão magro que parecia sempre de perfil. Sua pele era escura, seus ossos proeminentes e seus olhos ardiam como fogo perpétuo. Calçava sandálias de pastor e a túnica azulão que lhe caía sobre o corpo lembrava o hábito desses missionários que, visitávamos, de quando em quando, visitávamos povoados do sertão, batizando multidões de crianças e casando os amancebados. Era impossível saber sua idade, sua procedência, sua história, mas algo havia em seu aspecto tranquilo, em seus costumes frugais, em sua imperturbável seriedade que, mesmo antes de dar conselhos, atraía pessoas. Então, qual tipo de texto vocês acham que esse pode ser? Pode ser um texto. Será que é um texto narrativo? Será que é um texto explicativo? Será que é um texto descritivo? Será que é um texto injuntivo? Será que é um outro tipo de texto que eu esqueci agora, que veio na cabeça? Calma aí, vamos ver o outro aqui. Injuntivo, narrativo, argumentativo, descritivo, explicativo ou narrativo? Quais desses tipos vocês acham que pode ser esse texto? Esperando respostas. Descritivo. Qual que é a característica desse texto que vocês assumiram que fosse descritivo? O que ali indica, mais ou menos, que ele está descrevendo algo? Descreveu o personagem principal. Muito bem, mais alguém? Então vamos lá. Tá. Realmente, esse texto é um texto descritivo. Aqui, de antemão, já de primeira, eu já quero deixar claro que eu comecei muito animado produzindo os slides, então ele está muito bonitinho aqui agora, mas dá para ver, conforme vai passando, que eu fui ficando cansado de fazer o slide e eu fui deixando as partes bonitinhas de lado. Só queria concluir o slide. Mas vamos ver então, né? Então, realmente, aquele era um texto descritivo, ele estava descrevendo o personagem, né? Ele estava descrevendo ali um acontecimento, a pessoa, né? O tipo da pessoa. Mas vamos ver. Quando utilizamos a linguagem para expressar a imagem que temos de coisas, cenas ou pessoas, construímos um texto descritivo. Na descrição, a apresentação pura e simples do estado do ser descrito em um determinado momento. Por que o determinado momento está aí tão em negrito, assim, tão à mostra, né? Porque o texto descritivo, ele não tem como a gente descrever alguma coisa no decorrer né?
uma sucessão de acontecimentos. Não tem como a gente descrever algo que está acontecendo, né? Que está passando no tempo. Então, o texto descritivo ele está sempre ali intacto no tempo, é como se fosse uma foto. A gente tirou uma foto e aquilo é aquele momento, aquele segundo, naquele lugar que a gente consegue captar na foto. Então, no texto descritivo é a mesma coisa. O texto descritivo ele vai captar apenas um fragmento do momento, né? Um determinado momento. Também podemos utilizar a linguagem não verbal para descrever um ser, objeto ou uma cena, como no caso das fotos, pinturas e gravuras. Como eu falei, né? No caso da foto ali, a gente pega apenas um momento, a gente está descrevendo um momento, né? Quando a gente tira uma foto, a gente pode demonstrar por foto uma paisagem, por exemplo. Da mesma maneira que a gente pegaria aquela foto e falaria, sei lá, um exemplo, tem árvores, as árvores são verdes, tem um lago no fundo, está tudo já descrito de forma não verbal na foto. Da mesma maneira nas pinturas e nas gravuras. Então, no texto descritivo, a gente tem essas características gramaticais. Quais são? Substantivos, adjetivos, locuções adjetivas. Por quê? Quando a gente está descrevendo, a gente está usando substantivos de que forma? A gente está falando, olha, tem isso aqui, sei lá, uma garrafa, né? Tem uma garrafa nesse cenário e a garrafa é um substantivo. A garrafa está cheia, um adjetivo. Locuções adjetivas, por exemplo, aqui no exemplo que eu trouxe, o homem era alto e tão magro que parecia sempre de perfil, é uma locução adjetiva, né? Quando é mais de uma palavra assim, descrevendo a pessoa, a cena, enfim, a paisagem, qualquer coisa. Então, a gente tem sempre a predominância dessas classes de palavras, né? Substantivos, adjetivos, locuções adjetivas. E verbos de ligação. Os verbos de ligação, eles são verbos, por exemplo, ser, estar, andar, ficar e continuar. Esses verbos de ligação, eles significam estado, correto? O verbo de ligação, ele é um estado. Então, se ele é um estado, ele está indicando o quê? Algo que a pessoa... Como é que eu posso dizer isso? Se é um verbo de estado, ele está indicando algo que a pessoa está, sabe? Ela simplesmente está fazendo aquilo. E não quer dizer uma ação, ao contrário de bebendo, para beber, por exemplo, quer dizer uma ação, mas o verbo de estado quer dizer o estar. Por exemplo, aqui, era impossível saber a sua idade, sua procedência, sua história. Então, o verbo de ligação, ele vai ser importante para o texto descritivo, porque ele vai demonstrar exatamente essa questão do estado. Aí aqui os exemplos que eu trouxe de outros verbos de ligação, né, que podem ser o ser, o estar, o andar, o ficar, o continuar, tem algo estranho, porque, por exemplo, ser e estar a gente entende, mas o andar, ficar, continuar, como que isso expressa essa ideia de estado, né? Vai expressar da seguinte forma, a gente não vai usar no verbo de ligação, quando o andar é um verbo de ligação, ele não vai indicar o andar no sentido de estar andando, né? Ele vai indicar o andar no sentido de estar, né? Ele vai ter esse outro valor. Por exemplo, ando meio triste. Não quer dizer que eu estou andando, né? Estou em pé, andando na rua e triste. Quer dizer que eu ando triste. Eu tenho estado triste, né? A mesma coisa ficar. A pessoa, sei lá, ficou para trás, né? Ou então continuar, também a mesma ideia, assim. Então, os verbos de ligação que exprimem essa estado, eles são muito importantes para o texto descritivo. Observação. Dificilmente você encontrará um texto exclusivamente descritivo. O mais comum é haver trechos descritivos inseridos em textos narrativos ou argumentativos. Então, assim, não tem como a gente construir um texto inteiro só descrevendo alguma coisa, né? O texto descritivo ele vai estar sempre, então, no meio ali de um outro tipo textual, que vai ser mais predominante, né? Porque imagina escrever um texto inteiro só descrevendo alguma coisa, né? Pode até ser
pode até ter esse uso de uma forma mais poética, assim, né, na literatura, que a intenção do autor é exatamente essa, né? Por exemplo, ele vai fazer uma poesia sobre uma paisagem e aí ele vai usar o texto descritivo inteiro na poesia dele. Mas aí é o que ele quer fazer com aquilo, né? Não é uma regra. Verbos no pretérito imperfeito e no presente do indicativo. Então vamos lá. Os verbos no pretérito imperfeito e no presente do indicativo, eles têm esse uso porque permite ao autor recuar no tempo, tornando presente aquilo que é passado. Então, tipo assim, no texto descritivo, o uso do pretérito imperfeito e do presente do indicativo, eles servem para trazer para o presente aquilo que já aconteceu. Entendem? Trazer para o presente, trazer para a imagem verbal, né, que a pessoa quer passar, é aquilo que já aconteceu. E isso acontece através dessas formas verbais. Então, o pretérito imperfeito é o passado que a gente usa, né? Calçava, caía, lembrava. E o presente do indicativo é o presente. É o presente bem comum, assim, que a gente usa bastante. Por exemplo, esse texto de baixo. Noronha não é grande. 20 vezes menor que Ilhabela. Em São Paulo, por exemplo... enfim, não consigo ler. Mas também não chega a ser uma Ilhabela de desenho animado. Ponta outra, de uma ponta a outra são cerca de 10 quilômetros. Então, ele está trazendo também, através desse presente do indicativo, uma imagem que não está presente, né? Então, uma imagem que está de fora, e ele está trazendo ela através desse elemento linguístico, que é o presente do indicativo. Ai, calma aí, deixa eu ver se passou alguma coisa. Não. Tá tudo bem até aqui, gente? Posso continuar? Alguma dúvida? Então vamos lá. Calma aí. Tá. Metáforas e comparações, né? Então, no texto descritivo vão ter muitas metáforas e comparações. De que forma? Tem aqui uns exemplos. Olha, seus olhos ardiam como fogo perpétuo. Isso aqui é um exemplo de metáfora, né? Um fogo perpétuo. Não é algo completamente palpável, né? Não é algo literal, assim, né? E ele está descrevendo os olhos da pessoa através dessa metáfora. Ele está descrevendo, trazendo isso como fogo perpétuo, uma coisa, né? Assim, imaginável, mas que não tem como... É meio irreal, assim. A túnica azulão que lhe caía sobre o corpo lembrava o hábito de missionários. Então, lembrava o hábito de missionários. Então, isso é uma coisa já que é mais real, que é mais palpável. Então, é uma comparação, sem ser metáfora, sem ser com metáfora, né? No nosso cotidiano, nos deparamos frequentemente com... eu não consigo ler. Com, não sei que, verbais e não verbais que, embora não sejam pré-descrições, apresentam características descritivas, apresentam descritividade, gráficos, mapas, ilustrações. Então, assim, da mesma forma que a gente consegue transformar em um texto não verbal o texto descritivo através de fotos, de gravuras, de pintura, os gráficos, os mapas e as ilustrações, elas também passam essa ideia de descrição, né? Porque o que a gente faz com um gráfico? A gente está descrevendo ali a situação, né? No gráfico a gente está mostrando todos os dados, tá mostrando ali quantas pessoas quantas pessoas né? No mapa da mesma maneira, né? No mapa, se você vê o mapa, amplia o mapa ali no Google Maps, está tendo a descrição de todo o terreno, de toda a estrada, tem a descrição ali de onde você pode virar, de onde não virar. Então tudo isso é descritividade, né? Bom, até aqui foi o texto descritivo. Aqui nós temos um outro texto que a gente vai ver, vai ver aí quais que são as características desse texto para a gente tentar adivinhar qual que é o tipo textual. Vamos lá. Havia um país onde todos eram ladrões. À noite, cada habitante saía com gazua e a lanterna e ia arrombar a casa do vizinho. Voltava de madrugada, carregado, e encontrava sua casa roubada. E assim todos viviam em paz e sem prejuízo, pois um roubava o outro.
e o outro terceiro, e assim por diante. Até que se chegava ao último que roubava o primeiro. Ai, não sei, não consigo ler. Comércio naquele país. Só era praticado como trapaça, tanto por quem comprava. O governo era uma associação de delinquentes vivendo dos súditos, e os súditos, por sua vez, só se preocupavam em fraudar o governo. A vida prosseguia sem tropeços e não havia ricos nem pobres. E aí, qual tipo de texto vocês acham que esse pode ser? Deixa, já foi o descritivo. Então, narrativo, injuntivo, argumentativo ou narrativo, injuntivo, argumentativo ou... Gente, eu sempre esqueço um. Esqueci o outro. Mas a partir desses, qual que vocês pensam que pode ser? Expositivo. Muito obrigado, Luciane. Expositivo, argumentativo, narrativo. Qual desses pode ser esse texto? É a partir do que vocês sabem até agora mesmo, sim. Não precisa, sei lá, ter medo de errar, não precisa ter medo de ser óbvio. É a partir do que vocês sabem até aqui, o que vocês acham que pode ser esse texto? O tipo textual dele. Bom, já que ninguém vai chutar, já ninguém vai se pronunciar, eu vou seguir. Tá. O texto é um texto narrativo, né? Por que ele é um texto narrativo? Vamos voltar aqui, tá? A gente vê que ele está contando uma história, né? Havia um país onde todos eram ladrões, à noite cada habitante saía com gazua e a lanterna, ia arrombar, o vizinho voltava de madrugada, tá ali contando todos vários acontecimentos, né? Então aqui, a partir disso, a gente já entende que é um texto narrativo, correto? Quais são os elementos de um texto narrativo, né? Primeiro, no texto narrativo, a gente tem essa estrutura principal do texto narrativo, que é a apresentação do que vai ocorrer, o que vai acontecer durante a narrativa, a apresentação das pessoas, né, a contextualização ali de tudo, de toda a história, de tudo que envolve aquele cenário, etc. Tem a complicação, então, no texto narrativo, depois de apresentar tudo que envolve aquela história, ele vai apresentar uma complicação. Então, tem essas pessoas e fulano traiu ciclano. Pronto, essa é a complicação. E aí vai desenvolver essa complicação. No decorrer da complicação, vai acontecer um clímax. O clímax, ele vai ser o ponto alto da narrativa, né? Vai ser assim, olha, tudo isso, toda aquela traição, toda aquela briga deu nisso tudo aqui, assim, sabe? Tipo, deu toda essa complicação, e aí, depois do ponto alto, vem o desfecho, né? Que aí fecha tudo o que aconteceu durante a narrativa, todos os pontos em abertos, enfim. E na narrativa a gente tem todos esses elementos aqui. Para existir uma narrativa, a gente precisa do enredo, personagem, tempo, espaço e narrador, né? Tudo isso envolve uma narrativa. Então, o enredo vai ser toda a história. Tudo que acontece na história é o enredo, desde a pessoa que traiu fulano, desde a contextualização ali dos personagens, de quem eles são, do que está acontecendo ali naquele cenário, naquela vida ali, é tudo um enredo, né? E o enredo, claro, depois que a gente for estudar especificamente o enredo, vão ter também várias estruturas do enredo, várias coisas que desenvolvem o enredo, mas esse não é o foco aqui da aula. Tem um personagem, os personagens podem ser o protagonista, o antagonista e o secundário. Então, no personagem tem o protagonista, que é o principal, o antagonista, que ele meio que duela ali com o principal, pode ser tanto o inimigo do principal, como também
às vezes um personagem-chave ali, um personagem importante para o desenvolver da história, não precisa ser necessariamente o inimigo, e o secundário, que são todos os outros, né? Todos os outros personagens que estão ali vivendo em volta daquele personagem principal. O tempo. O tempo da narrativa ele pode ser cronológico ou psicológico. Qual que é a diferença dos dois? O cronológico, no tempo cronológico, ele é o tempo normal, ele é o tempo que a gente conhece, né? Tipo, sei lá, a personagem acorda às 6 horas da manhã, vai almoçar meio-dia e meia e dorme 11 horas da noite. Esse é o tempo cronológico. Mas o psicológico é o tempo da personagem, é o tempo da cabeça dela. Então, às vezes, quando a gente está ali muito envolvido na história, muito vendo ali o que a personagem está fazendo, a gente está ali no tempo dela, entende? É que nem essa história. É que nem quando a gente diz assim: ai, amiga, tudo bem, você não passou agora, mas passa depois, cada um tem o seu tempo, entende? Então, é o tempo da personagem, é o tempo que ela tem para desenvolver tudo aquilo, toda a história dela. Tem o espaço físico e psicológico, que é a mesma coisa. O espaço físico é todos os lugares onde ela transita, né? Sei lá, ela acorda às 6 horas da manhã, vai na padaria, volta para casa. E o psicológico, que é o espaço interno da personagem, né? Narrador. Tem o narrador observador, o onisciente e o personagem. O narrador observador e o onisciente, eles são meio confusos, né? O narrador observador é aquele que está de fora da história, mas ele tá ali contando tudo. O onisciente, mas quer dizer, o observador tá contando a história, tá de fora da história, mas ele tem só uma perspectiva, né? Que ele tem a perspectiva, por exemplo, da personagem principal. Ele tá de fora, ele não é a personagem principal, mas ele tá contando a história toda a partir da vista daquela personagem que ele está descrevendo. Então ele não tem como dizer sobre a mãe dela, por exemplo, o que a mãe foi fazer depois que ela saiu daquela conversa. Entendem? O onisciente, pelo contrário, ele é aquele narrador que está presente ali, vê tudo, vê o que a mãe está indo fazer e fofoca aqui pra gente que ela está fazendo, sabe? O onisciente sabe, além tanto do personagem principal como o antagonista e os secundários, ele tá envolvendo todos ao mesmo tempo. E o personagem, que é o narrador que está participando da história, né? É o narrador que está ali envolvido com a história. Bom, até aqui já fomos dois. Outro texto. A vida de um desempregado é horrível, porque na nossa sociedade tudo depende do trabalho, salário, contatos profissionais, prestígio e, quando se é católico, até o tananã do peado original e o bilhete de ingresso para o paraíso. Portanto, se falta, falta tudo. Se falta dinheiro, falta tudo. Mas corre-se o risco de que o problema do desemprego coloque em segundo lugar o problema de quem tem um emprego. Com uma frequência sempre maior, a vida do trabalhador é transformada num inferno, porque as organizações das empresas se preocupam em multiplicar a quantidade de produtos, mas não dão a mínima para a felicidade de quem os produz. A partir desse trecho aqui, qual tipo de texto vocês acham que pode ser? Então já foi o narrativo e o explicativo. Aí tem, ai meu Deus do céu, já esqueci de novo quais são. Aí tem o argumentativo, injuntivo, argumentativo, injuntivo, descritivo. Não, descritivo foi. Expositivo, argumentativo. Ai, gente, vamos voltar aqui para a gente não se perder. Calma aí. Eu vou aproveitar para anotar. Descritivo, tem o argumentativo, explicativo ou injuntivo? Quais que vocês acham que pode ser? Que confusão, né? Enfim, vamos lá. Esse texto aqui é um texto argumentativo.
Mas quais que são as características desse texto que indicam que ele é um texto argumentativo? Vamos ver aqui, vamos ver primeiro. A vida de um desempregado é horrível, porque na nossa sociedade tudo depende do trabalho. Então ele já apresentou ali um problema, né? A vida do desempregado é horrível, e uma explicação. Porque na nossa sociedade tudo depende do trabalho, do trabalho, salário, contatos profissionais, prestígio. Então ele ali tem um problema e uma explicação do problema, né? E aí ele desenrola aquilo. Então realmente, num primeiro momento, a gente pode dizer que esse é um texto argumentativo. Mas aí quais são as características dos textos argumentativos? Uso de palavras que nomeiam ideias e conceitos. Trabalho, dever, capacidade. Por quê? Porque o uso dessas palavras vai ser para trazer o problema, né? Então, por exemplo, aqui no texto, ele fala: a vida de um desempregado é horrível, porque na nossa sociedade tudo depende do trabalho, salário, contatos profissionais, prestígio. Então, assim, quando a gente está argumentando, a gente está trazendo vários conceitos, né, à tona, para a gente poder falar sobre esses conceitos, né? Ausência de temporalidade. Por isso, predominam verbos no presente do indicativo, com valor atemporal. Ausência de temporalidade porque não é um texto que está contando uma história, não é um texto que está contando algo que vai acontecer, não é um texto que está contando algo que está acontecendo. Ele vai usar isso. Ele pode usar essas formas verbais para descrever alguma coisa, né? Mas ele não vai necessariamente usar esses, essas palavras que passam esse valor de temporalidade, porque não é a intenção do texto argumentativo ficar contando história, né? O texto argumentativo está ali, ele tá falando tudo que é, né? Ele tá falando, está defendendo pontos de vista, está defendendo ponto de vista, está defendendo argumentos, e ele não precisa de formas verbais que expressam temporalidade para exprimir as ideias dele. Encadeamento de ideias. Os enunciados se desencadeiam por ideias de causa, consequência, oposição, conclusão. Isso aqui, basicamente, é tudo que a gente aprende lá nas aulas de redação, né? E esse desencadeamento de ideias, tem a consequência, a oposição, a conclusão. Então, tem, por exemplo, na redação do Enem, tem o texto. No texto tem a introdução, tem o desenvolvimento, tem a conclusão, e aí esse desencadeamento dessas ideias vão se dar através dos. Como é que é o nome? Dos conectivos, né, que a gente vai usar para ligar os textos, os parágrafos um no outro. Presença de operadores argumentativos, palavras e expressões que introduzem os argumentos, de fato, em suma, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer, blá, 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 entende? Então, na conclusão, com isso, podemos dizer que blá, 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 entende? Bom, aqui é simplesmente a aula de redação, né? E a persuasão. Uma das características do sistema argumentativo também é a persuasão, porque ele buscar a adesão do interlocutor para um determinado ponto de vista, tenta convencê-lo de alguma coisa. Então, o texto argumentativo tem essa pegada de tentar persuadir o leitor a aquele ponto de vista, àquela ideia que ele está expondo ali, né? Outro texto para a gente ver aí qual que é o tipo textual. Tá tudo bem aqui, gente? Alguma dúvida? Nesse último eu passei bem rápido, porque já é uma coisa bem batida, assim, bem passada, né? Então não tinha muito o que falar, mas se vocês tiverem alguma coisa, podem falar. Então tá. Então vamos lá. Ai, minha câmera fica caindo. Então vamos ver esse texto aqui. A palavra filosofia é grega. É composta por duas outras, filo e sofia. Filo, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Sofia quer dizer dela vem a palavra sofos, sábio. Filosofia significa, portanto, amizade, pela sabedoria, amor e respeito pelo saber.
não sei o que ama a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja saber. Então, qual tipo de texto pode ser esse? Vocês que estão lendo aí melhor do que eu. Bom, agora faltam uns três, acho que dois tipos de texto aí, então não vai ser muito difícil de adivinhar. Mas esse aqui é o texto explicativo. Veja como ele. Vamos voltar aqui no outro. Veja como ele está explicando sobre a palavra filosofia, né? A palavra filosofia é grega. Explicou. É composta por duas outras, filo e sofia. Pronto, deu outra explicação. Filo denomina não sei o que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Então ele está sempre ali. Ele está ali explicando a palavra filosofia, né? O que significa filosofia. Então, quais são as características do texto explicativo? Ele centra-se na informação. A intenção é transmitir dados da realidade ao interlocutor de forma direta e objetiva. Então, se a gente for lembrar da aula de funções da linguagem, tinha uma função lá que encaixa perfeitamente aqui. Que inclusive, a denominação dela era até igual a essa, né? A intenção é transmitir dados da realidade ao interlocutor de forma direta e objetiva, que era a função referencial, muito comum em textos jornalísticos, por exemplo, né? Porque o texto explicativo, o que ele quer? Ele quer explicar, ele quer ser direto, né? Ele quer que o leitor entenda o que ele está querendo dizer. Ele quer que o eleitor entenda aquilo que ele vai falar. Então, ali no exemplo do texto anterior, ele estava querendo dizer o que era filosofia, né? Trata-se da identificação de fenômenos, de conceitos, de definições. Então, ele está ali, o texto explicativo já ele é autoexplicativo, né? Ele vai identificar tudo aquilo que ele pode explicar. Gramaticalmente, os textos explicativos apresentam várias formas, como distanciamento daquilo do que está sendo falado. Então, por exemplo, nesse texto aqui, ele está falando sobre a filosofia, mas ele não está falando da filosofia de uma forma como se ele fosse íntimo da filosofia, né? Ele se distancia do objeto que ele está explicando. Então, se ele vai explicar alguma coisa, ele se distancia daquilo. Ele fala a partir da visão que ele tem daquele objeto. Uso comum dos verbos ser, ter, conter, consistir, compreender, indicar, constituir, denominar, designar. Então, o texto explicativo é óbvio, né? Assim, se ele vai explicar alguma coisa, ele precisa explicar o que aquilo é, no que aquilo consiste, né? No que aquilo compreende, o que aquilo constitui, o que aquilo denomina, o que aquilo designa. Então, é muito comum o uso desses verbos no texto explicativo. Sinais de pontuação que introduzem explicações ou citações, dois pontos, reticências, aspas, travessões, porque ali no texto explicativo é muito comum ele introduzir algo, né? Ele está falando alguma coisa, aí nessa coisa ele introduz algo que ele vai falar logo após. Aí o uso de dois pontos, por exemplo, ele está indicando ali algo que vem para incrementar aquela informação dada antes. Orações coordenadas explicativas introduzidas pelas conjunções pois e porquê. As orações coordenadas são aquelas orações que elas dependem de outra oração, né? Mas eu acho que entender as orações coordenadas aqui não é muito importante. O importante é entender que no texto explicativo vai ter sempre as conjunções pois e porquê. Porque, né, elas são conjunções usadas exatamente para explicar alguma coisa, né? Então, se ele está falando alguma coisa que ele precisa é, explicar aquilo que ele falou, ele vai dizer, porque isso, isso e isso, pois isso, isso, isso. E todas essas conjunções que é, passam esse valor de explicação, né? Orações adjetivas e explicativas, né? São textos explicativos. As orações adjetivas e explicativas são aquelas orações que são introduzidas com que. São orações
coordenadas, geralmente, introduzidas por que. Que aí o que ele vai introduzir uma oração adjetiva, e essa oração adjetiva é como se fosse uma adjetivação do que ele está falando, né? Como se fosse uma característica do que ele está falando. Então vai ser algo que ele está explicando sobre aquilo que ele falou. Marcas de reiteração, isto é, ou seja, melhor dizendo, em outras palavras, porque é como as conjunções pois e porquê, né? Porque ali ele está reiterando o que ele está dizendo, né? Ele tá dizendo, ou seja, eu falei isso tudo, ou seja, ele está explicando o que ele já falou, ele tá reiterando o que ele já falou, né? Está mostrando a importância daquilo. Mais um texto, acredito que seja o último. Esse texto aqui é bem. Esse tipo de textão é bem simples, né? Vamos ver. Com o telefone desligado, carregue a bateria por 8 horas antes do seu primeiro uso. Use o telefone até que a bateria esteja completamente descarregada. Repita esse procedimento mais 2 vezes, perfazendo um total de 3 ciclos de carga. Conecte o carregador a uma tomada de corrente alternada. Com o telefone desligado, conecte o cabo do carregador à base do telefone e blá, 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 blá. Assim vai. Então, a gente vê aqui que ele está fazendo o quê? Ele está indicando ele está indicando ações, né? Ele está falando para o leitor fazer coisas. E aqui, como é o último tipo textual, então só tem mais um, é o injuntivo, né? Que era a palavra mais diferente que tinha ali, né? Menos intuitiva que a gente podia assumir assim do texto. E aí, o que o texto intuitivo faz, então, né? Aqui, vendo esse texto, o que vocês acham que o texto injuntivo, intuitivo, eu falei? Ai, ai. O que vocês acham que o texto injuntivo faz? Dá ordens, muito bem. O texto injuntivo, ele diz algo que tem que ser feito, né? Vamos lá. Então, o texto injuntivo, as características são, dão ordem e indicam uma série de ações a serem realizadas. Então, ali, aquele exemplo, era um exemplo de um guia. Como é que é a palavra? É um guia de usuário? Manual de instrução de um celular bem antigo, na verdade. Né? Sei lá, um Nokia, daquele tijolão. Então, ele está dizendo ali, olha, você tem que carregar o seu celular por tanto tempo, blá, 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 ele está ali indicando o que ele tem que fazer antes de ligar o celular perfeitamente, né? Sua intenção é apenas instruir. Então, o texto injuntivo, ele não vai contar história, não vai informar, não vai descrever, ele vai falar, olha, faz isso e isso. É direto também, né? Gramaticalmente, se caracteriza pelo emprego de verbos no imperativo e uso de... eu não consigo ler. Mas, enfim, então, gramaticalmente, o texto injuntivo ele vai fazer exatamente isso. Ele vai dar ordens e os verbos no imperativo são exatamente para isso. O verbo no imperativo ele expressa essa ordem, né? Então, se a gente for voltar aqui no texto, a gente vê aqui vários verbos no imperativo. Olha, carregue a bateria, use o telefone, repita esse procedimento, conecte o carregador. Viu? Tem sempre essa predominância de verbos no imperativo. Bom, esse foi o último tipo de texto. E agora eu vou dar um tempo para que vocês possam falar, tipo, o que vocês acharam dos textos, alguma dúvida que ficou. Podem se expressar aí. Ai, meu Deus. Calma aí. Ai, gente, que horrível dar aula pelo celular, sério. Não, pra mim não dá. Ai, vai ficar meio torto também. Pronto. Assim dá. Alguma consideração, gente?
sobre os tipos textuais, alguma dúvida? Que aí agora a gente vai fazer uns exercícios para ver como é que isso vai se dar no Enem. A gente tem aí uns 9 minutos ainda. Ai, obrigado, Luciane. Então vamos ver. Ai, gente, por favor, interajam comigo nos exercícios, hein? Os exercícios são para vocês. Vamos lá. Temos aqui um texto. Ai, eu não vou conseguir ler o exercício todo. Mas aí eu vou ler o texto com vocês e aí depois vocês leem aí e me indiquem qual que é a resposta que vocês acham que pode ser. Ah, vamos lá. Conceitos e importância das lutas. Antes de se tomarem, antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes marciais tiveram duas conotações principais. Eram praticadas com objetivo guerreiro ou tinham um apelo filosófico com uma concepção de vida bastante significativo. Atualmente, nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta, pela sobrevivência ou para a defesa pessoal, ora pela possibilidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida. Então, a questão. Um dos problemas da violência que está presente, principalmente nos grandes centros urbanos, são as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas. E aí eu não consigo mais ler. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Ai, gente, vai ser difícil fazer esse exercício assim, né? Sem eu conseguir ler. Bom, vamos fazer assim então, ó. A gente vai encerrar a aula por aqui, porque eu não vou conseguir ler mesmo esse exercício assim, vai ficar bem complicado. E aí, se vocês tiverem interesse, façam essa atividade. E qualquer dúvida vocês trazem para mim na próxima aula. Eu vou relembrar ela na próxima aula. A gente pode começar por aqui, tá? E aí vocês trazem qualquer coisa, vocês trazem dúvidas e tal. A gente pode realizar essa atividade na próxima aula, que eu já vou estar com o meu computador inteiro, já vou estar com o meu computador funcionando, eu espero. 2 semanas é um tempo suficiente para ele ressuscitar, tá? E aí a gente resolve essas questões, pode ser? Então tá, gente. Muito obrigado pela paciência, obrigado pela atenção também. E a gente se vê na próxima aula. Sigam o desafio nas redes sociais. Estão aqui embaixo as redes sociais. E é isso. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com a Luciane também, qualquer dúvida. E fiquem de olho no simulado também, que vai ser esse final de semana, né? O primeiro simulado, no domingo, eu acho, se eu não me engano. Enfim, gente, eu tô me sentindo uma senhora que não sabe mexer no celular, mas é isso. Muito obrigado e boa noite. Bom simulado para todos.